Estou querendo negociar bem detalhadamente, não só com o presidente da república, como o rei, qualquer filha da puta do mundo que eu já acordei já está desligada a energia, né? O que, que são as obras constantes que não acabam nunca e o que, que vira o turismo variado, né? A quem justifica aumentar o aluguel a troco de nada, aumentar o salário a troco de nada, que as coisas aumentam muito na frente, tem um câmbio variado, não só como um problema muito grande sobre pessoa física, pessoa jurídica, todo enquadrilhamento sobre não só os meios de produção, de baixo, qual que está próximo, perto de quê, o que vira tectonismo natural, por castigo, por acidente, por maldição coletiva, quem justifica que grupo passa a ficar em trânsito, fode a amostra de quem, ou a condição de pedaço, ou que data, quem que são, né? Coniventes e saem como vantagens é que num dado minuto, uma fração de um portal a quem justifique ato, né, de ter que entrar ou sair, eles não são nem pais nem filhos, o que vira luta pela vida, ou que acharam direito de tirar do corpo do outro, como aparentemente corrigir estética, falsear estética, corrigir deficiência, a quem vira corrigir para quê? Qual a deficiência que não é compensatória, que vira camuflar como direitos de homossexuais e heterossexuais, né? Se uns não querem mesmo, não concordam com determinada atitude, não tem que estar misturado. Fazer filho daquele, miséria daquele, espermatozoide daquele, produção daquele, já começa por aí. E nós temos o fator individual acima de qualquer coisa. Então nós temos minuciosidades, aí já tinha que aumentar o aluguel, já está aquela velha história, então, que eu já estou cobrando aqui, né? E literalmente desempregada, qual dia que eu estive desempregado, empregado, então entre judeu, não judeu, santo, não santo, aquilo que virou fingir uniformidade a qualquer modo, para adestrar empregado e a quem ganhar o título de patrão, sobre o que virou, né? Religião e não religião, que acharam direito de ir chegando, fingir energia ou domínio sobre energia a qualquer modo, qual que enfiou isso, aquilo no cu e vira líder de quem, o que virou achar que, né? O mar a água, né? É só chegar, encostar, pegar todos os peixes, a quem tem todas as proteínas, a quem não tem nada, dizer que basta saber nadar, dizer que basta o céu seu limite, o que é o anticéu do outro lado, né? Num dado momento aterriza em algum outro lugar, o que vira temperatura e destemperatura, né? Lixo e trabalho, o que vira trabalho abstrato? Ato em que momento vira arrasto, subsistenciar trabalho ou acomodar. Aqui comer e cagar tem uma uniformidade, tem um padrão comum, né? Fode da mesma maneira, revela daquela mesma maneira, se não é macho é fêmea, né? Ou assim, finge do lado de fora, do que virou exatamente o que eu estou querendo colocar sobre a pauta revelatória, aquilo que no paradoxo eu tenho, no paradigma eu tenho, qualquer condição estática como dinâmica. Então não estou afim de ir embora. O que é nacionalidade, tempo de nacionalidade? Casa própria, coitadinho, ao descoitadinho de qual esperto, porque isso tem uma condição racial, isso tem uma condição desconfigurada, e pela forma, se o ladrão faz o outro ser miserável, a última coisa que ele quer é que o outro tenha casa própria nas costas dele, porque entre fuder e criar um filho para conseguir trabalhar, né? Ainda que eles fodem de tudo quanto é maneira que você puder imaginar, tem que ter um tempo ali gestando aquela merda, algum propósito que vira que pela guerra tudo é sustentável, né? Virar família feliz e trabalho produtivo aqui. Então temos condições sobre o que é nacionalidade, tempo de nacionalidade e direito que se torna inédito, e dizer que tudo é ao mesmo tempo, né? Até que ponto a fé da antifé propaga a fé, inferno, céu a quem, né? Sobre, né? Não espera que entra pelo fundo, ou calculou dar um golpe no outro pelo fundo, ficar silencioso pelo fundo, aí o chão se abre. Entre essas coisas, né? O que são as temperaturas não imagináveis, a água se tornar escassa, contaminada, né? Água não conhecida, o que é água conhecida? Porque sobre determinados tratados de desordem, tem aonde proliferar e continuam proliferando e vira adestrar um desconhecido para dizer que migratoriamente é bom porque vem para trabalhar. Como que o sujeito reage? Qual é o histórico da pessoa perante religião, não religião, sexo, habilidades, educação, né? Documentação, redocumentação, sustentabilidade, inclusive sobre condição de saúde, né? Pandemia, parasitologia, então, né?
começar a dar continuidade, mas nós temos uma pauta que fica muito detalhadamente na mão de todo mundo. Inclusive ganharam um tempo de sobra para poder alavancar impérios nas minhas costas, né? Tipo aí, se quiser isso ou aquilo, ela que saia, foda-se, não precisa dela. Todo mundo fez câmbio muito alto e, né, num dado momento, o que é transferir, dizer que todo mundo, independente de casa própria ou aluguel, tem que pagar contas, né, para subsistenciar isso, o que implica você ganhar volume que subsistencia tudo aquilo. E o que é o limite de força, que, né, o paradoxo da tropa, o que é a briguinha, o problema do, né, esfinctoral total, esfinctoral uniforme, né, o cu igual, a frente fingidamente diferente ou mesmo diferente, decifrável e decifrável aqui, para a gente subsistenciar o que vira direito e dever, né, tocante e não tocante, que vira degustativo de quem vender, mesmo que nunca viu nem sabe ainda especular, como, né, Santíssima Trindade, monoteísmo de fato, heterossexualidade, no que vira milagre, desmilagre, apontar que cada um tem uma, né, um fardo divino, uma prova de fé, mas vem como prova de fé, não só doença para ele, como doença para o outro. Miséria para ele, miséria para o outro. Tem perna aberta, tem perna fechada, porque prolifera, e o que acontece por cabeça recortado num corpo tegumentar, tem que prestar conta por cabeça, pela lógica, sim, né, quem é o passivo e o ativo, que transfere, que justifica gastos, né? Cachorros são caríssimos, animais quaisquer são caríssimos, as adversidades sobre plantio e a desculpa de que nunca tá bom mesmo fazendo, né? A quem vira, fica campos largos, fica na mão de quem, né? Que de todo jeito pode encostar em algum lugar, e um lugarzinho que, né, que não resolve o problema, não é pouco e não tem mais nada, aonde que se vai, tem o que lá, que depende de carteira assinada, contrato, registro, conhecimento num lugar, que não é só ter uma carteira assinada em tempo de serviço, porque não mora em nenhum lugar sem contrato de aluguel, né? Eu literalmente estou desempregado, e estando empregado ali não fazia a menor diferença, sobre que é tudo isso que eu venho acompanhando em todos os lugares, né? Que foi num dado momento achar que tinha casa, podia voltar para casa, tinha uma pensão, tinha força para trabalhar, tinha um título, se não era no lugar não era outro, mas todas as coisas que desmancharam, todas as coisas que eu não tenho, o que é poder trocar um ventilador? Plano B, caso esquente muito, aonde levar, se compra o colchão, vai para um lugar, não tem espaço, não tem nem para onde ir, tem que jogar no meio da rua, como aconteceu com todas as minhas coisas, então eu não posso adquirir absolutamente nada, né? E todos num bem bom, alavancando tudo, comprando tudo, tem tudo de tudo. Eu já não dirijo, eu já não tenho mais nada, roupa alguma, porra nenhuma para trabalhar e fazer uma atividade. Outra coisa, eu tenho que voltar a trabalhar, né? Ou não é aquela academia do sucesso que todos eles fizeram, né? E se tivesse, pagava, se tivesse o ar, né? Ou era isso e aquilo. Tem, opa, a minha série Zona me perguntou qual é o preço, perguntou não sei o que, porra, meu tempo de formação, um aluno que eu atendesse, eu já pagava um aluguel, já não existe isso, nunca existiu isso, a meu ver. Então nós temos uma condição sobre o que é a minha força de trabalho, como entrar no mercado de trabalho, por que eu saí, quando é que eu saí, né? Quando é que eu trabalhei só no... O que é o paradigma, paradoxo da educação física? Tudo que eu estou passando e todas as funções que eu não estou recebendo como privado, como público, até que prova o contrário, tem que resolver o problema do papai e da mamãe, mas tinha os meus avós e de fato gerou documentação com o meu nome, né? E que eu nem teria se não fosse eu sustentar a mãe e botar tudo a perder para poder vingar o pai ou isso e aquilo, eu não teria nem como comprovar, ninguém teria me dado nada, mas por algum apontamento, né? Alguém iria em algum lugar, podia se certificar, mas tantos documentos ou tantas coisas só veio por causa da esperteza deles de dizer que pais não são pais há muito tempo, né? Então nós temos... Eu não sei o que seria começar em outro lugar sozinha, né? Em outro lugar sozinha, ia estar longe de ter feito isso tudo, tá tudo prontinho, reformei a cidade inteira, tá todo mundo prontinho, é só virar as costas, não aquilo que é meu de direito, se não é meu, eu vou criar um contexto de quem de fato trabalha e como transferir as coisas, que eu vou tirar o máximo do que eu puder de cada lugar. Eu tô querendo entender como que os desconhecidos, né? Até que prova o contrário, são todos inimigos, o que desconhecidos vira, né? Causa e efeito, né? De ter a mesmo poder de liderança e não tá recebendo nada, né? Se o reino de Deus não é para comprar, para vender, né? Quem é que andou metendo a mão e ganha direito e alguém tem que pagar? Porque patrões não são patrões e eu vejo que empregados também não são empregados, né? A quem justifica e dá juízo, direito de valor, de lei, né?
recortar a lei, categorizar a lei, colocar em campo educativo, ministerial, a jogada do bando de ladrões, né? Começa as recompensas totais, que eu estou denunciando gente no mundo inteiro, né? Qual é o paradoxo de onde a lei não entra e nem sai e tem que ter relações incongruentes sobre necessidades heterotrofíveis que vira imposto para quem ou vira direito para quem, né? Como eles sabem empacotar o valor total de alguma coisa, que a internet mostra que pode ir, mostra que pode comprar, e muitos degustam de várias maneiras, porque ele começa no fundo do cu, e do fundo do cu tem que voltar à resolução para entender o que virou, né? Câmbio saturado de frente, né? O que é aquele tempo da cruz, qual cruz independente de filho, entre coito interrompido, entre, né, as mínimas e as máximas de uma mulher como de um homem. O que é a virgindade, a antivirgindade, a não virgindade? Pega o catabólico e o anticatabólico e coloca isso aí. Que acharam direito de reagir e meter a mão, ou ainda apontar que o outro seja o que vocês em maioria não são. Né? O que é o peso da minoria? Então nós temos, né, direcionar uma coisa. Pagar uma academia que não tem previsão de tempo, vai para a justiça, um monte de gente vai para a justiça, ou até que ponto, né? Quem mantém um cara preso, que ele era para estar morto, não só ele, como todos que estão ali dentro irregular, todos tiveram infrações gravíssimas contra a minha pessoa, né? Como diz o bulinar, né? O que está na entrada, jogar em grupo, me chacinar totalmente. Outros que deveriam de estar nas próprias empresas, eles estão ali dentro pelo tráfico, pela musculação, bota um crossfitzinho ali, bota uma fisioterapia ali, bota isso, aquilo. Nenhum deles era para estar ali dentro. Tem qualquer um dando atleta que não é atleta, ou que acha que é atleta. Entre os que pendurou no meu pescoço, chamou o camburão pra mim. Nós temos o CREF, o camburão total, a cidade inteira, a delegacia. Nós temos prefeito, não entrou porque é bonzinho e caridoso, entrou porque já conhecia, já fazia parte do trabalho dentro do outro, o outro se pudesse mais ficar. Então nós temos uma pauta muito grande sobre isso daí em serviços de base total. A teoria que é a mesma corrupção que se arrasta aquele tempo. Vocês têm um tempo para entrar num governo e disso, isso daqui fizeram, mas isso aqui, ó, é exata. Daqui não vai fazer mais, mas o trem está acontecendo, não é de hoje, não resolve. Então nós temos uma empresa, que até que ponto você, o que é manter rede comunicativa, lugar de ficar para reivindicar injustiça, que não é de justiça, utiliza recurso de segredo de injustiça, porque eles não são justiça, não são segredadores, não resolvem em tempo, não resolvem por salário mínimo, não trabalham por salário mínimo, não são participativos socialmente, até que prove o contrário, é um campo literalmente teórico. É conversado isso, você participa de um monte de coisa quando tem dinheiro, tem isso e aquilo, a quem justificar, mudar a regra e atribuir que não tem conhecimento, o que é muito pior ainda. Nossa, a educação física já virou um barraco tão grande em termos de judiciário, isso aqui, isso que vão começar a dar aula, tem essa ironia? Quando é que deixaram de dar? Que chega, eu sou da área de direito, sou atravessador não sei aonde, eu faço esse esporte, isso, aquilo, esse é dono tal, aquele lá não era terra de ninguém, esse aí invadiu, eu também vou invadir. O paradoxo da invasão é toda brincadeira, né? Que entra em pauta todo esse pacotinho, nós estamos casa, né? Minha casa é minha vida, meu espaço vital, meu direito, até que prove o contrário, né? A truncagem do que prova e de que a quem convence, ou caso ninguém sabe, ninguém viu, não é de ninguém, quem decidiu pegar a vaga, que até que prova o contrário, eu ganhei a vaga, né? Que era o naturalismo da coisa, o cientificível da coisa. Quem apontar artificialismo, cientificível catalogado, foi feito na corrupção, né? Pauta genética, pauta de remédio à dosagem, a quem colocar, né? Incentivar e jogar tráfico, responsáveis técnicos, né? Só essa brincadeira aí, quanto é que custa, quantas patentes, né? Quantas quadrilhas, quantas bombas nucleares eu já não ornamentei, coloquei, mas que bom se eles não vão ficar, ou vão segurar a coisa toda, vão etiquetar e vão ver se transcende ou não transcende no cu deles, ou no máximo essa merda aí, não é? Dizer que num dado momento, né, se responsabilizar, até que ponto silencioso, gritante do outro lado, né, tão ricos, tão potenciais, mas presencialmente escreveu, filha da puta, a rede tá livre do jeito que eu tô ouvindo, também tô falando pra você, não existiu nenhum, ninguém mandou um pix, ninguém respondeu a nada, né? Então o que vocês estimulam como complexidade que enlouquece, para que o outro morra, independente de suicidar ou não, promessas, houve luxúria aqui, o que é o padrão da luxúria, o que achou o platô da luxúria?
né? Politeísta, reinado, ou assim fingem ou simulam um pedacinho na sua casa, o que que ornamenta, né? Regras, ministerialidade, valor moral sobre a uniformidade e a desuniformidade do volume, a quem se arrasta e a quem impõe arrastar. Então nós temos fatores totais sobre o que virou tudo isso aí, né? Então eu estava aqui tirando o celular antigo para jogar fora, mas eu vou jogar ele, né, dentro do mar. Quebrei, botei na água há muito tempo, que eu me irritei e não tem tempo mais para mexer nas coisas, aonde estão fotos, o que que é isso. O outro foi mexer no meu celular, o meu Gmail estava travado, tinha uns vídeos lá, ele pode apagar? Falei, não afeta o que está no YouTube ou no Facebook. Ele, não, isso caiu na nuvem, veio aqui, tá tudo travado, destravou. Então quer dizer, coisas, o risco, o que que é, quem manda o que imediatamente, podemos imaginar tudo, ou uma rede social, imaginar, ou qualquer condição, dizer até que ponto a energia impõe, ou os campos de dinâmicas impõem que todos sejam responsáveis, que se não está vivendo, está morrendo. Ou entender onde osmoticamente ele está mais vivendo ou mais morrendo, você está deslocando. Então nós temos condições muito minuciosas sobre o que virou minha categorização vocacional específica. Eu não preciso de canetinha de ninguém, mas não, nós temos que partir de onde parou. Aonde interobserváveis, né, algum contínuo, né, que é a anticanetinha, porque você entra num lugar, você tem que ter, né, uma transferência e alguns, né, tirar a covardia e botar a responsabilidade de todos sobre o que algum acha que tem cu, nariz, aonde são chamados, meter o nariz, meter a bunda e tudo que eles empilharam, porque entender até onde não se arrasta e o paradoxo ou paradigma do que mesmo arrastar, né, tá conectado, mas tá longe. Então tá conectado, mas deve estar mais perto. Para dizer que vira direito de domínio, porque tudo é absurdamente instável, pela lógica eu não poderia gastar, que é só comer e cagar, melhor morrer, o que é o que todo mundo espera, que o meu morrer vai ser outro nascer nascendo, dizer que já nasceram, todos eles estão riquíssimos, então é prestar conta até que ponto o paradoxo do aluguel, paradoxo do meu trabalho, paradoxo de água, luz, terra e ar, né? Segurança, armas a quem corpo e anticorpo, né? Tantas armas, quem tem medo e quem não tem, de fato, que armas fazem que o corpo não faz, o que em grupo faz, né? O que entra em carro e montante de máquinas, automóveis, né? Aeronaves, né? Objetos não identificados, vamos colocando assim. Não é possível que objetos identificados estão, né? Se não comer vivo, estão carregando tanta coisa assim ou estão dominando, né? Ou né, o que fizeram ser dominados? Por que deixaram? Porque não pegaram o caminho. Você pode suicidar, desaparecer do mapa, ficar parado, se tornar participativo, né? O degustar entre os inimigos e sangue sempre ficou. O bode variado, se não é sangue na igreja, é o anti-sangue, dali ou isso e aquilo. Ou o que virou, né? Desatofatificação de aglomerarem coisas e virar dinâmica, quem justificar trabalho compensatório, quem justificar sexo, né? Violento, não violento, a quem, todas essas condições pra gente pegar a pauta tal, né? Ter uma casa qualquer não é estar próximo da água, né? A panspermia não é panspermia paralela, relativa, né? Energia não é energia relativa, ou entra e sai, ou fica e vai, ou estático ou dinâmica, campos energéticos, o que virou de fato aceitável e adestrado dentro de uma casa. Tecnologia, o básico, para mim não precisa nem tanto, mas até que ponto eu trabalho, né? O que tem que otimizar a complexidade de algumas coisas que usamos no trabalho. Preciso de uma esteira, né? Questões tais sobre o montante, o que vira equipamento, né? Mais ou menos, qual é a percentualidade participativa para ostentar dentro de uma casa, que vira o basal que não pode ficar sem, quando isso diz que é uma rede uniforme, ou que estende a tantos, até onde tem que estender a isolados, não isolados, quem sai com a mamada é maior, né? A franquia é maior, e isso assedia lá em tal lugar. Resolve tudo isso, mas isso está, né? A nota, né? A rede social, né? Qual é a rede de infiéis e putas e viados de toda a esquina, que horas realmente são participativas na cama e entra e sai de forma direta na casa, o que for, né? Olhando ou não olhando, a punheta total, a cozeta total, a comida, né? Manda, enfia pela barriga, né? Joga uma catapulta, joga o veneno, não joga, joga uma porra ali, joga um bebê pela barriga, enfia. A vaca meio morta, transfere, chega lá meio vivo, come variado, faz a deep web, faz o transplante, faz a clonagem, né? Tem que se pensar em todas essas coisas. Como é que não pensa, né? Então a água, aparentemente, né? O que é água pesada, o que é água leve, o que é água destilada, o que é água contaminada, o que decifra a água,
Quem, né, filtra a água e acha que a água está num bom platô, né? O que é bosta sobre bosta, né? Saneamento total e dizer até que ponto uma casa cai e não cai, próximo aqui, não próximo aqui, sobre, né, independente de tsunami, maremoto, vulcão, terremoto, né, apocalipse variável, né, quedas espaciais, aeronaves descabidas, campos descabidos, né, de que a coisa brota, né, terra oca, né, portalidades a quem justifica. Eu penso que portalidades são muito educadas, né, frequencialidades, essas coisas do espaço estão perdendo, né? O que é dizer que vem do fundo e o fundo que não conhece, mas todo dia estão jogando tudo lá, que é uma espécie de que do chão não passa, né? Que vira em algum momento a água tanto subir a temperatura, né? Ou tira a água, traz o fogo, traz isso e aquilo para virar até onde tudo cai por terra e num dado momento que é subsistenciar tudo isso, né? Uma pessoa que quis tão pouco entender a transferência das coisas, onde está o radical disso daí, né? Porque de certa forma a avó também não ia dividir casa antes, nem avô, né? Não sei, mas virou o problema com o primeiro filho, já virou um problema, mas ainda eram filhos deles, né? Eu dizer que a coisa, né, ou que dizer que o problema ainda é da origem, mas a origem mesmo não desfilia nada. Mas até que ponto eu vim depois e nenhum deles apresentava o que é vir depois e poder estar literalmente conectado ao radical de antes. Quando dizer que, né, vai gerando descendentes, existe um sentido de depois, né? Então todas essas condições, né, o que é a quem vira temperatura, que mais cabe não cabe, vira pressão, vira explosão, campos reduzidos, quando num dado momento não adianta espacializar, não adianta sideralizar e dizer que em algum momento vão gerando, vão miserificando em outro lugar para gerar equipamentos ou elementos, lançar elementos nobres até que ponto eles se fundem para trazer uma informação que se faça e não é. Mas não é, cadê o corpo? Cadê a cara? E se for? Mas é inimigo, o que é que resolve, né? Que aí que vira instrumentalidade e a coisa quando ultrapassou olhar para o alto, não olhar para o alto, que era o amor de dentro, né? A invasão do corpo entre o astrologível, né? A quem justifique e perceber e dizer que num dado momento desceram alguns e ensinaram, né? A quem atribuiu filosofia, né? Abstratualidade a quem interprete pré-instrumental, justificar que independente de deixados, o que virou transcrever e, né, justificar leis e sentidos, né, quando o limite do fundo das águas, ainda que todo dia alguém profunde, mapeando tudo, diz que já estão fazendo, não é? Mapear, quem justifica qual bicho corre para um lado e corre para o outro, ainda são bichos soltos, isso e aquilo. O que é o mapeamento cósmico, todo que já fez, que traz um tratado bem, né? Até onde a monstruosidade aqui não atrai tantos, né? Ou, né, até que ponto a coisa é falada a quem por que conveniência, né? Querem botar na casa a questão da casa aterrizada, né? Se morrer a quem justifique, né? O que é que fica e quem é que bota a mão, né? Aonde a corrupção tá, quem que vira justificar a sustentabilidade incorrupta, todo dia alisa um pouquinho, remenda um pedacinho para manter o quê? O que virou esse fracasso, esse dispêndio, ou a quem justificar a tradição e valor por religião, isso não poderia ser jogado no mais, poderia não ser cremado, entre tanto ateu e tanta putaria de swing que eles evitariam, melhorariam a expectativa de vida, estariam em tempo para que outro inimigo não fizesse, mas estão fudendo tudo junto, inclusive na internet, né? É uma coisa muito engraçada, ficou muito legal, mas o basal, né? A coisa é legal, todo mundo volta para casa e tira umazinha, tem 300 mil infiéis, roubam de tudo quanto é lugar, é tudo muito bonito e o meu não resolveu. Então a gente tem o basal da coisa, até onde eu meto o nariz, eu respondo, né? Eu vou metendo o nariz, eu vou destemperaturando, né? Ou, né, a quem somos perante essa realidade para dizer que o ar não vende, não compra, né? Não é um fator variado de a quem justifica as grandes patentes, os grandes inventores e fazerem tantas coisas. Quem é que em montante, aonde está o montante que favorece a quem, né? Como que virou renovável, ressustentável, né? Após o leite derramado, né? Vira depois da... O mesmo é o inventor do demonizador, né? Tem-se essa teoria, né? Se o Deus é bom, por que ele é mau, né? Pergunta-se, né? Por que tem que ter o quente e o frio, né? Só estabilizar tudo, ficar um platô de estática absoluta, uniformidade sem padrão de uniformidade, osmose é quem justifica a estática dinâmica. Então a questão, né? Tá próximo da água, tá próximo ao mar, tá próximo a redes cartesianas ou qualquer coisa quem justifique. Toma conta, né? No seu museu específico, todo dia você tem que estar escravo de um monte de coisa, dizer que, né?
as marés, os rios, tudo já estaria normalmente, mas tem as feras, tem os bichos, né? Tem as profundidades, tem isso e aquilo, e dizer que num dado momento em algum lugar não observa, não tem, ou não permite o homem estar, não necessariamente. Quem somos sobre não somos daqui, ou somos daqui não queremos ser, não somos daqui garantimos direito de ficar, entre a teoria do trânsito que virou direito livre para todo mundo, ou o fracasso da aba da cruz, né? Quem justifica do fracasso de Deus é quem justifica sobrepor fracasso para mais precisar o pedaço de Deus ou ter sido morto e jogado no chão, a célula morta, o pedaço da unha ou qualquer coisa virá ressurreição, crucificação a quem se compara e ressurreição a quem se acredite. Ah, então se não é isso, ou alguém viu, ou ficou legal, ou mudou o clima, virou uma astrologia para a ressurreição, maneiro, todo mundo, olha que lugar, aqui o lugar sagrado, aqui a cruz sagrada. Como assim cruz sagrada? Pegou um pedaço de pau variado, um pedaço de pau muito bom, então você quer, né, que o pau da crucificação esteja na sua casa, né? Mas o que é o criacionismo e o pau total da coisa das árvores da vida? Mas o que é sagrado? Se sangrou, né? E tudo sangra, o que sangra tem um sagrado, paradoxo do sagrado, da Eucaristia, daquela coisa toda, então da casa subsistencializada, né? Precisamos de rede comunicativa para quê? Não precisamos de rede comunicativa a essa altura para quê, né? Paradoxo da segurança. Sem o rabo na cadeira total, onde estão as armas dos carros, o que seguram de fato, o momento tal da casa, da rua, do trabalho, a brincadeira total. Então nós temos, né, a casa que foi destruída, o corpo que foi destruído, relações de homens e mulheres, não tem mulheres que se identificam comigo e acho que homens também não. Até que prove o contrário, ganhar um juízo de valor, um tesão muito grande em muita coisa, né? Poder proteger, poder usufruir isso, aquilo, até que prove o contrário, né? Até que prove o contrário, né? Ah, mas num dado momento teve um histórico legal, né? Mas ninguém falou pagar, casar e dividir conta, né? Eu não atravessei rua, alguém atravessava, mas eu de fato comprava, não vendia, né? Que virou a credibilidade sobre o meu valor. Eu tenho que trabalhar de graça, o corpo não tá, e se o corpo chegar, devia ter mais volume, eu devia estar mais definido, ou então é o ódio do outro, se ele contratar vai ser para me matar, roubar tudo que é meu, não ter relacionamento, destruir o meu corpo, destruir minha coluna, não ter fecundação, não ter nada, aquilo que mesmo já não teve, né? Como a cruz de todos os lados, e o naturalizado, o artificializado é top, é quem justifica artificializado trabalhado, permitiu apontar futurizado, multicobaiado, sistêmico a quem sabe controlar, a quem multidepartamentado se tornaram isso e aquilo, mas se tornou incongruente, né? Que é um corpo caro nem ter casa, aceitar um aluguel, entre quais herançáveis, quais tradicionalizados. Pergunta se os apocalipsíveis totais, todo mundo construindo um bunker legal, cadê meu bunker? Né? Eu vou lá, cadê um sapatinho lá, pelo menos tem sapatinho lá no campo de concentração. Os fodas pra caralho, todo mundo querendo enfiar no buraco igual tatu tá no rasinho, ó. Tatu é nas margens, querido, e pro bunker, né? Bunkers milionários, né? Diz que uns já estão na Lua, já estão em Marte, já estão sideralizados. Então, para quem está envolvido com algum, junta todos aqueles e despacha, né? Ao que virou energética, instrumentalidade, tal de ciência, né? E o que virou, se não tinha ciência, se não tinha pedaço, se não tinha isso, aquilo, como empilhar a igreja, né? Como ficaram lá, come um bichinho, joga ali, se não morrer vive, dá uma cagada ali no sol, seca, os varejos totais, em que momento, né? O instrumento, o corpo, instrumentos encontrados, dizer que num dado momento tem que explodir tudo e tirar aquela carga de instrumentalidade que remexeu demais, mas todo dia aparece, ressurge, dá um terremoto e traz aquele bicho maior ou menor, aí vira um melodrama, e se mudar, e assim muda a religião, e assim muda a ciência, onde que está o padrão? De que muda, não muda, ou é ou não é, ou era esse, eu boto esse no lugar, mas tá aqui agora, não tá morto-vivo sobre algum padrão? Como assim isso tudo vira, né? Então, sobre de fato, né, os direitos e os deveres, o que vira impulsionar protecionismo máximo, né? Entre quais nobres, né? Entre quais academizados nobres, paradigma e paradoxo da educação, da ministeriação, do paradoxo da obra, né? O que é a obra oral ou entre o arrasto material, a quem justificar cartorização teórica, domínio prático, força independente da cartorização, porque a guerra de pessoa física e jurídica, quem manda em tudo, quem arranca o pedaço de tudo, quem destitui tudo, ameaça o tempo todo, enquadrilha todo mundo. Vocês viram, né? Como que vocês se reportaram em unilaterais? Parabéns, se camuflaram entre homens e mulheres, povo de Deus, governo, filhos de Deus, parabéns. Eu quero saber detalhadamente, não só aqui, independente para onde eu vá, meu documento limpo,
a minha pauta de tudo que está com o meu nome é onde eu não posso entrar, a coisa tomou gravidade que eu fui roubada, impedida de entrar, impedida de responder, eu não vi condição judicial que colocasse legalidade social em direito uniforme perante os corruptos, o que virou classe de corrupto, o que virou gente desconhecida, nenhum deles chegou em uniforme, somos numa mesma classe, também sou mulher, ou sou homem, ou isso aconteceu comigo e isso também era a favor da mulher, mas foi colocado como contra. O que é responder isso? Eu fui agredida por um lutador ali, até que prove o contrário, o professor tomou processo de ter arrancado o braço da mulher, ou sei lá o que são golpes de mulheres, o que são de homens, ou quando num dado momento uma coisa de fato não pode acontecer. Você fez isso na sua casa, você domina essa sua arte, o que é se defender da mãe, quando no momento estava apontado negligenciado, porque eu usei minha força o tempo todo com um domínio muito bom, muito grande, o que é sujeito? Tirar onda com a minha cara, eu mostrei que eu podia defender, se tivesse Maria da Penha, se tivesse, teve o tempo todo, não foi chamada, porque e quando num dado momento implica a herança, a gravidade de velhinha dando golpe, viadinho dando golpe, que entra como informante da galera toda, que a festa dele atendia muita guerra, né? Atendia o que era a quadrilha do CREF, a quadrilha da policinha da cidade, de todo lugar. No meio disso tudo tá o cartório, tá, entendeu? Tá o público, tá o privado, estão todas as casas, todas as instituições, a rua tá cheia de coisa, tá cheia de sinalização, tá cheia de câmeras, as casas em maioria, todas elas dependem da rua e de algum trabalho, ainda que o trabalho, se a rua, se a casa, se, né? Quem justifica, quem mostra a coisa na hora certa, eles querem botar para circular, botar para passear, para viajar, né? Mas o que virou estabelecer regras lá, não entram aqui, é o padrão de mostrar para todo mundo, cada um pagou igual a pelanca, onde saiu o prejuízo, se é a potência ou não sou a potência. Porque o Brasil virou um lugar, né, que todo mundo pode entrar e sair, e assim eles fecham a folha, né? Mas o recurso todo que tem aqui, quem mostra a cara sobre o limite do cobaiamento, tendo ou não tendo filho, tendo ou não tendo família de fachada, que eles se justifiquem como sucesso, todos se conhecem, porque na foda todos se conhecem. Independente de apontar nome, redocumentação, quanto mais foda grupal, mais eles se conhecem em qualquer lugar. Que a gente percebe quando passa, era meu amante, não era amante, esse vai ser. Só a questão da aliança e não aliança no trabalhozinho comum e entre a academia, entre o que você calcular antes do segundo e do ato que eles são capazes de fazer. Aparentemente trabalhadores comuns que inclusive nem recebem em lugar nenhum. O dinheiro que eles transitam é gigantesco, eles não precisam estar em um só aluguel, nenhuma só cama, nenhum só relacionamento, nenhuma só droga, nenhum só suplemento. Então estou querendo o salário de base, vou ver que horas vai ser o meu fechamento, mas nós temos uma instabilidade enorme. Eu não tenho segurança sustentável em lugar algum, eu não tenho força para isso, eu não tenho, entendeu, ânimo para nada. Para comprar uma blusa eu vou ter que ver como é que vai ser, entendeu? Fica tudo esporrada por baixo, se está fazendo esteira eu vou estar sobre um catabolismo enorme, eu vou estar atendendo, eu vou estar suando, aquilo ali não tem ventilação, não tem lugar algum. Tudo pra mim é tudo muito ruim, eu tô de saco cheio de tudo isso, minhas temperaturas são absurdamente específicas, eu tenho que conversar com quem tem um CERN, quem tem as bombas nucleares, quem tem as potências, quem tem a área 51, né? E o que os outros estão fazendo no poder? Os outros não são nada, todos os lugares não tem mais nenhum, né? Tem que conversar com o quê? Com o russo, com o alemão, tem que conversar com o europeu, né? Quem responde? Com um americano nortista, né, quem justifica a América Latina, né, a África, paradoxo da África, paradoxo do comunismo, paradoxo do capitalismo, né, nós temos a quem diz que o Japão é totalmente independente, é aquilo que, né, em causa e efeito, é quem fala tá acabando, tá todo velhinho, trabalhando, quem justifica o estupro livre, a quem justifica o paradoxo do pau pequeno, do pau da cruz, do pau da guerra, do Kama Sutra lateral, não lateral, o tal do paradoxo do Zen, né, os do 8 ou 80, os protestantes totais. Os tênisinhos básicos dos protestantes, as bolsinhas básicas das protestantes brasileiras, né? Quantos carros, né? Só os gospel e os cantores, aquilo tudo que já era para estar fora do ar, independente de cantores, né? Paradoxo do Vaticano, o paradoxo dos reis ou dos imperativos que está rebuscando, nesse tempo, nem era apontado entre esses, nem antes, depois de Cristo, tem todo esse teorema. Cada vez mais a Santíssima Trindade nunca existiu, todos já ressuscitavam, já eram deuses de várias maneiras, já fazia milagre, fazia morto-vivo, mais um motivo ainda, esse trouxe dos mortos, esse fazia milagre, esse fazia não sei o quê, por que Jesus, que nem foi ninguém, a quem prova o contrário mesmo não é, ou deixou esse ícone correr assim para dizer, então agora vamos mudar a coisa, vamos dizer aonde o bucho mexe, e dizer o paradoxo do macho e a mulher na barriga da mulher, no cu de trás,
no tamanho, no comprimento, na largura, na grossura, em tudo quanto é coisa das coisas da frente, dos volumes corporais e todas as coisas, para dizer como é que vocês vão, né? Nesse momento, Jesus, ele se entregou na cruz. E como assim, meu filho? Como assim? Vocês não eram nada. Desordem absoluta, ladrões totais, os imperativos totais colocados são exatamente que eram enérgicos, que tinham poder. Não, então vou voltar pelo meu portal, ou vamos assim colocar, se passar essa pauta, quem justifica o paradoxo da cruz, morreu, não morreu na cruz, não acreditou no que viu, o que que virou? Convidar o corpo e desconvidar, as conveniências do outro ir no lugar, de empurrar o outro do lugar, do agudo e o crônico, de matar na cruz, queimar, decapitar, todas as coisas que são feitas, killer a qualquer modo, a quem justifica inteligência não inteligência, né? Tudo isso que é colocado em todos os panoramas sobre, inclusive, recordar a minha casa, ou o meu direito, ou o que virou o fator laico. Avise laicamente que é uma linhagem sagrada, mas é muito, bem mais diferente. Ou pergunta, inclusive, para ele o que eles fizeram, que eles entenderam de monoteísmo e politeísmo e Santíssima Trindade a qualquer modo. Ou bota lá Maria, também tinha deusa, tinha... Não. O limite lá de Maria, ainda que a outra, ainda qual matou, deixou de matar, fudeu mais, veio a cegonha, veio da costela, não. Como que um de cada um, e como virou esse passivo e ativo, e o limite do abrir, não abrir as pernas e perpetuar quem falou, quem não falou, porque tudo, até que prove o contrário, prolifera como célula regenerativa, dependente de tal perpetuação, que num dado momento demora, um sozinho ele ainda tem que crescer e maturacionalizar muito, para que hora você ganha o mérito de presente, de ver o outro, ou até que ponto ser o outro sai de você, você não se dá conta, esparramou, ficou aquela célula lá para trás e depois ele volta como não desconhecido, era o filho e não era, volta como o marido, tem toda essa teoria, né? Entre era imagem e não era imagem, quem está buscando o outro em várias vidas, né? Se do basal normal eles não resolvem muita coisa, essa teoria de estratificar a alma, correntismo, né? E correntismo que não resolve, né? Bota a partícula de Deus porque não é a partícula de Deus e também precisa de reagir mais um bocado, que não é aquela subpartícula, né? Aonde aquela subpartícula é seu irmão, não é seu irmão, e daí? E a folha total diária? Como que vocês pagaram aquilo ali? Né? Tem que ter gente com muita consciência para poder fazer aqueles calibres, né? Aquilo lá não explodir, que uma hora explode, né? Aquelas coisas tão bem blindadas para poder fazer uma reagência dessa dentro do planeta, né? Não entenderam um planeta, não entenderam um sideral e num dado momento querem roubar num cano. Ou se descobrir aquilo, vão roubar diferente. Onde está isso dentro do cu, dentro da casa? Paradoxo do fracasso do arbítrio, do usufruto, do peso, do arrasto da carga, dos... fingidamente querem... esses são os fingidamente sexuados e heterossexuados e que não são nada. São indecifráveis de carga, são indecifráveis de posição. Aí tem, joga no assexuado, mas eles não são, eles são fodidos, eles são fracassados, são desordenados, né? E ainda qual é o erro da cruz, não é? Porque isso daí, né? Até que ponto isso agride a casa? Só de você passar do outro lado da rua, eles estão do outro lado da rua. Ou isso é uma reagência no ar, porque eles não são ninguém até então. E a quem justifique pagar e despagar, ou entrar e poder pegar mais tantas casas prontas, tantas casas livres. Aqui então a quantidade de edifício, ou de prédio, de qualquer coisa que dá o nome, que tá tudo aí, ó. A gente não sabe o segredo que tem desse povo puloso, povoado. Tem lugares aí, ó, constroem cidades que não tem nem gente, né? Plano B do bunker variado, do Dulce variado, 51 variado, não sei o que, tanto plano B de todo mundo, né? Que é onde fica o erro, né? O passear nesse tudo, não passear. A quem a parte de não entra e entra, né? Responsabiliza como trabalha, como não trabalha, qualquer coisa, nós temos o valor salário rotativo e dizer que num dado momento entra em pauta de educar, que virou pauta de fisicar. Pauta de fisicar, o paradoxo de educar por deseducar. O leite derramado, desordem total, fisicou. Alguém cansou de matar um pouco ou fingiu o outro matando, finge educando, né? Porque num dado momento, mas num dado momento, ó, volta a mesma merda. Fingir que não é de ninguém, estupradores totais. Isso aqui resume, mas num dado momento eu tenho a minha vida, eu comprovei o que botam como espiritualidade, é dicotomizado, qualquer coisa que quiserem. Estou esperando as canetinhas, os elementos nobres, o basal na minha porta. Fechou a folha, eu espero que alguém vá aqui na minha porta. Vamos fazer uma prestação de contas, já começa que tem que fechar enquanto o seu nome foi usado, enquanto a Janaína Carvalho Vieira, e o que não vai ser mais. Porque temos dois prejuízos sobre isso aí. O que virou
a quem recursar documentos, notas, tudo aquilo que virou público tem que fazer. Se não for uma obra grandiosa, não fizeram nada, só roubaram. Se pegarem os salários de forma inteligente, que até que prove o contrário, entrar nisso e falar que se torna inteligente, vai apontar ali, roubou e não fez obra. Mas isso daí ninguém sabe, ninguém nem vê, isso não é nem comentado, não é comentado, porque isso tem que ser o fator televisionado único. Ô viado ou puta, você tá usando isso daqui? É o fator que tá no capital, que tem que sair porque você usa, mas você não produz ou nem sabe. Ou ganhou direito de usar, o que momento virou Inter arroz e feijão e Desinter arroz e feijão, e que é SP de quem pegou, nem arroz e feijão, pegou, começou pela batatinha, né? Aí virou a quem justificar a capitalização que responde, né? A condição, o valor de até onde unicidade absoluta é aquilo, isso daqui não se sabe. Então não é ou não pode ser, estimula porque qual é o paradoxo do que está atrás, do anti-original? Como assim? Isso vai inserir aonde se é o anti-original? Ou tem parede ou não tem parede? Quem traz a sustentabilidade disso e até onde é o padrão de dizer que você tem que nascer, renascer, ou obedecer, ou voltar regredindo até que prove o contrário. Voltou pequenininho na mão de outro, até que prove o contrário, é uma regressão ou uma necessidade de dependência, que mesmo que ele esteja avançado, ele tem que estar sobre transferência transcendental, que o eduque, que o permita descansar para continuar uma jornada mais avançada. Então o que virou? Serem pais e filhos e direito de pais e filhos até onde comprovar natalidade e achar que se morreu assim assado atrasou a transcendentalidade, porque na maioria se fodem todo mundo junto, não era nem para ter preocupado na morte, continuam morrendo em cima, não sabe qual que é o morto-vivo, vilipendiam mesmo assim, né? Que momento precisa de enterro, né? Que dado momento mais barato é queimar total, a quem justifique percebeu que se queimando também volta, não é não? Então nós temos suicidando volta, ou qualquer coisa, quem justifique, né, que o outro é tão importante, ou alguma coisa é tão anti o outro, se em condições basais não estão nem aí ou nem decifram, né? Que virou tirar o sentido das coisas, que virou a jogada apocalipsível de se for não vai ser. Então se for não é, porque já não é e não vai ser, porque não vai ter quem acreditar, quem desacreditar, né? Que virou aquilo que, né, entre apóstolos, ou qual é o novo apóstolo, então aquele não existe mais, ou datou, só datou, ó. Pode ser que tenha essa data aqui, isso aqui desambigou, o outro é você. Recaracteriza assim, porque o cu ainda é cu, ou perpetua ou não perpetua, qual bicho transfere, mas ainda assim tá com rabo, não tá com rabo. Naquele tempo pode até ser, mas acidentou, ou não lembrou, ou não teve constatação filiativa, até que ponto o sujeito pode enquanto individual e a quanto dois. A quem apontar a família tendo um terceiro. O que é o tempo de direito de apontar a família e direito de ganhar mérito sobre miséria, que alguns já tem que trabalhar, esse é o platô constante, eu não saio do platô, mas Tamar vai sair daquilo ali para que ele ganhe aquilo ali, ele pode roubar, ele pode usar droga na rua, ele pode estuprar onde ele quiser, ele pode dar bunda na cadeia do lado de fora, o sujeito passeia, curte pra caralho, enquanto algum otário, muito bonitinho, não quer isso na rua, vai pôr na sua casa ou na minha. A gente está partindo do pressuposto que o meu foi crucificado, tem que vir de novo, tem que passar por tudo isso daí, tem que ter condições inéditas, tem que ter condições tais, condições inatingíveis, desordenadas para garantir a blindagem, garantir os portais não serem, né, reusados. Tem questões tais, em que ponto vira, né? Sobrepor a cruz ou justificar o sacrifício e a responsabilidade, que até que prova o contrário, está tudo vivo, né? Quem se decifra morto ou não precisar para dizer isso daqui já estava, já era um paraíso e tudo isso aqui, o basal que me foi tirado. O basal, enquanto necessidade de pagar aluguel, o que vira? Tirar uma pessoa de aluguel, tirar uma pessoa que virou gravidade perante destituírem, em condições inclusive de pandemia, que foi um apocalipse e apontamento apocalipsível de apocalipse que não viveram, a não ser em livros, há muito tempo. Então trouxe uma condição, porque a quantidade de guerra que não parou, de festa que teve, de recurso que teve, o que era aquele apocalipsezinho da Bíblia, a conversinha fiada, que já era para ter desambiguado e mostrado novas caras que no presente, como é que vocês se revelam, vocês saem de fato, é assim, mas transcendentou através de quê? Desse, essa semente junto aqui, isso aqui junto aqui, como assim? Não, esse só faz esse, mas esse dá bundinha lá, isso estourou isso aqui, essa pedofilia aqui, estourou essa prostituição ali, isso aqui não parou, como é que funciona? Não é? Que para início de conversa tem que se responsabilizar pela perpetuação e quando não querem perpetuação, pela perpetuação que está, já nega que isso não é perpetuação, né? Como que vira essa sustentabilidade aí pelo fator mulher, e a quem prove o contrário, é quem vem atestar.
né? O que mais eu preciso fazer? O atribuída dessa saturação preparado para estar entre eles, para eles melhor acreditar, melhor desacreditar em questões, né? Que virou incorrupção e linearidade perante, né? Violabilidade apontada nem tão corruptível assim, né? De vir o fracasso da cruz sobre o peso do inafiançável, né? Tem que explodir tudo e quem não tem nada perdeu, o que importa é outro trânsito, se dá bem, ele se dá bem no vazio, ele se dá bem no saturado, tem-se essa questão, né? Então nós temos pautas muito detalhadas sobre as minhas necessidades básicas, que são as máximas no mundo. Esse máximo que nem de 4, à toa totalmente chego no lugar, eu tenho filho, ninguém me prende, nunca paguei uma comida, papapá, que acontece num puteirinho como esse aqui, no meio da rua, dentro da instituição, né? Todas as coisas que eu deveria ter gravado que eu não gravei, né? Hoje, na verdade, é isso, aconteceu chamada, eu vou botar, né? O que é? Gravar para quem? Armazenar para quem? Né? O que virou teoria, né? Teoria prática, praxeologia, teórica para quê, né? Paradoxo da responsabilidade, o cartório, as conveniências, de a quem eu trato, a quem o cartório, a quem a exata, e a exata nunca tá bom. Só um pedacinho de terrinha, eu tô falando com todos os sem terra, vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Que a proporcionalidade basal, ainda que trabalha naquilo tudo, aquilo ali não é seu, você não mete a mão, nesse horário todo mundo não entra, todo mundo não pode entrar, então você também não vai entrar. Como você subsistenciou o pedaço na sua casa, até que ponto um entra de cada região, que tem que automaticamente, que são gravidades vistas em pandemia e em qualquer situação, que todo tempo aqui dentro desse lugar é problema. São tão de rabo para cima que qualquer fila sem fila é problema, né? Qualquer coisa mesmo que eles nem melhorem o corpo e tudo tem acesso, é problema. Se só tem 2 carboidratos, tem 50 carboidratos, é problema. Vai fazer um exame de peito. Quando fez, tinha 6 carnes, 5 carnes. Elas não compraram a marmita, elas estavam ali como uns pedintes. O que é o pedinte, né? Porque o sujeito não tá limpinho, quem tem dinheiro para comprar marmita, são tantas horas esperando outro. Não resolveu o problema da carne das moças. A marmita não atendeu. Tinha peixe, tinha boi, eu não tinha dinheiro para comprar junto com elas. Nelas, muitas não compraram porque não atendeu o que elas têm dentro de casa. Como trabalhando dentro da empresa, essa merda aqui era para ter comprado dessa marca e ai de eu usar essa merda dentro da minha casa, nem como essa porcaria, jogo fora ali, se levar, levo pro cachorro, todos levando para cachorro, uma coisa muito engraçada, inclusive, levando pro cachorro, levando isso aqui, lá não, tá roubando para esconder depois, não, é pro cachorro mesmo. Pro cachorro mesmo, né? Para esconder depois, eles comem do bom e do melhor. Principalmente você lidar com litorâneo, aonde aquilo que é colocado, o que é a barata do mar, que diz que a picada barata do mar dói. Não é o camarão, a menina falou ontem. Falei, se entrasse um rato na sua casa, é comigo, eu sou suspeito, porque eu adoro rato. Só não pego por causa dos meus cachorros, só não sei o que, não sei o que. Falei, você tinha um pouco da índice, você tinha isso aqui, não. O rato, né? Eu só não saber se traz alguma doença. Eu falei, nossa, as doenças aqui eu já virei assintomático de todo mundo. Esse dedo aqui tá tudo andando para lá e pra cá. Vai ter que esperar fechar isso tudo. Tem uma coisa viva dentro do dedo aqui, desse dedo de aliança aqui, né? Esperar fechar tudo isso aqui. Como que eu vou abrir um buraquinho simples e ver para onde eu vou fazer um contraste com ácido? Vamos dizer, manejando o carro o dia todo, em dietas, tá? Vai alastrando tudo quanto é doença, tudo quanto é efeito colateral, zonas de reservas totalmente anabolizante. Matou? Não. O que é um anabolizante? Entre macho e fêmea, quem me matou são fulano. A bomba nuclear também não mata, viemos da explosão. Quem explode, quem aciona, o que tem medo, o que é o corpo, né? Perante a situação bombástica que assim coloca, né, a capacitância do sistema cardíaco, todas as coisas, a quem atribui bomba que joga pra cima, que desce pra baixo, que no duro pode ser viado, ou pode ser puta, pode ser lésbica, pra sentar, quem tem, coitadinho deles, eles têm que dispensar com duro, se o duro não tiver bom, estourando e atravessando o rabo delas, mesmo não funciona, e assim a gente escuta, né, aí coitadinho, chama eles de novo e passa a mãozinha na cabeça, que eles não têm nada a ver com isso, mas por que eles estão com elas, né? Por que eles estão estimulando ser fardo pra outras, né? Para não ter virgindade, quem não viver a própria virgindade, a própria castidade, o celibato, a brincadeira toda. E aí, cachorra? Eu já escutei de manhã cedo. E aí, cachorra? Quanto é que você cobra no seu personal? Opa! Tô indo, hein? Falei, eu tô daquele jeito que o diabo gosta. Aquele jeito que o vinho já foi bem pisado, tô só para lançar o teor alcoólico no ar. E deixa inchar, quero rasgar. Quanto é que você vai cobrar no personal? Ah, eu já tô sabendo, personal aí, até muito mais caro, né? Porque enquanto tava estagiário, eles estavam em R$ 700. Deixa ela não tem como atender mais ninguém por 100 e virei rica.
Como que eu consegui fazer as coisas que eu fiz naquele século atrás, logo ali do 2000, ou meado de, né? O que foi aquele meado de tudo? Porque eu fiquei o dia inteiro trabalhando. E como que eu ainda consegui? Porque se hoje eu trabalhar o dia inteiro ou fazer o que eu fiz, eu já não pago nada. E não pago absolutamente nada. Não consigo nem mesmo também imaginar como que eu já fiz aqui. Como que eu ainda consegui, ainda que eu não tinha suplemento. Ó, não tem dinheiro nem para comprar suplemento. E nem dá para eu comer a carne para atingir minha saciedade e ficar falando, computando tudo o tempo todo. Porque só o que eu tenho que pagar o dinheiro que vem para minha mão, se ele botar na minha mão, já vai sair todinho. Eu já tenho que contar que o FGTS sacado, ele também não, a coisa já extrapolou. Aí já entra automaticamente, eu tenho que ter um valor em casa com um aluguel já pago e já pensar que eu já tenho que estar trabalhando em algum lugar, porque nem contei com comida, nem contei com muitas, não botei a blusa, não botei o clareamento dentinho. Para que o clareamento dentinho rir para quem? Né? Só o que eu botei ali não é o tratamento do remédio inteiro. Um remédio não é só um remédio. Tem um monte de gravidade, isso não tem suplemento algum, não tem a carne calculada, não atende nada disso. Como eu vou comer o mínimo do mínimo? Tem um limite do que eu deveria estar comendo e bem mastigando. Eu não estou podendo mastigar facilmente. Eu não tenho a suplementação adequada, não tenho análises clínicas, que as análises clínicas são muito boas, caso que a guerra chegasse. O intrans, quando eles acabaram de gozar bastante lá na tropinha deles, né? Aí pra eles chega, né? Os cibernéticos, né? Coisa engraçada, não é? Tô esperando a nossa dinamitização total, né? O padrão dos catapulta e cataviado pra gente resolver essa porra aí.